Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Estão bem? Estão se cuidando? Estão estudando? Fazendo muitas atividades? A gente encerrou o assunto de cálculos estequiométricos e a gente vai dar início a um novo conteúdo que se chama gases ou estudo dos gases. E esse conteúdo eu vou dividir em algumas partes para não ficar vídeos tão extensos, tão cansativos e a gente acaba não aprendendo nada. Logo mais cedo, em séries iniciais, acho que já no fundamental, a gente vê que a matéria ela é encontrada em 3 estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. Então, a gente vai dedicar alguns dias para estudar o comportamento dos gases. O estudo dos gases está relacionado diretamente com o termo poluição, poluição atmosférica. Então, a gente vê em noticiários, revistas, redes sociais, como as indústrias, os carros e a ação humana aumenta o nível de poluição atmosférica. Então, as fumaças, os gases tóxicos, eles são liberados e acabam destruindo a atmosfera. Um exemplo é a atmosfera da Antártida, que vem sofrendo um processo de degradação. E o curioso é que na Antártida praticamente não há ação humana. Então, como é que essa atmosfera está degradada? Então, os gases, as moléculas dos gases, estão em constante movimento e elas se dispersam, elas se espalham por toda a atmosfera. E essa dispersão vai intensificar os efeitos de alguns gases tóxicos em determinadas regiões. Um outro exemplo é como a poluição do Brasil vai afetar o Paraguai. Então, no sul do Brasil, existem termoelétricas que acabam produzindo gases de enxofre. E esses gases, eles estão relacionados com a chuva ácida. Então, essa poluição, por conta dessas moléculas de gases que conseguem se espalhar facilmente, elas vão se arrastar até o Paraguai. O estudo dos gases é feito pelo comportamento das suas partículas. E essas partículas elas podem ser átomos, como é o exemplo dos gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, mas também essas partículas podem ser moléculas, como é o exemplo do gás carbônico. Como não é possível ver essas partículas, elaborou-se um modelo teórico para descrever as características mais importantes dos gases, e esse modelo ficou conhecido como teoria cinética dos gases. E o que é que diz essa teoria? Essa teoria diz que os gases eles são feitos por partículas, que podem ser átomos ou moléculas, como a gente acabou de ver, que se encontram muito afastadas uma das outras. O tópico 2 diz que as moléculas de gases encontram-se em movimento constante, ou seja, que não se altera e é um movimento desordenado, então não tem um padrão. Por essa desordenação, essas moléculas elas conseguem se expandir, se espalhar, mas também elas conseguem se comprimir. O tópico 3 diz que a temperatura está completamente relacionada à energia cinética, que é aquela energia pelo movimento das partículas. Então, quanto maior a temperatura, maior vai ser o movimento, a velocidade dessas minhas partículas. A gente pode ver aqui nesse exemplo de um gás, que está representado por essa parte vermelha, se comprimindo. Então, quando um gás ele se comprime, o seu espaço diminui, então o volume desse gás diminui. Mas o gás, ele também pode se expandir. Então, quando eu retiro a força que eu coloquei, o meu gás, ele vai voltar para o estado inicial, que a gente chama de expansibilidade, e o volume do meu gás vai aumentar. Então, os gases, eles podem sofrer compressão e expansão e depois retornar ao estado que estava. Então, quando comprime, o volume diminui, quando se expande, o volume aumenta. Quando a gente prepara um cafezinho, a gente sente o aroma, o cheirinho de café logo de longe, ou quando alguém passa muito perfume, a gente consegue sentir o cheiro da pessoa de longe. E às vezes o cheiro fica um tempão ainda nas nossas narinas. Então, por que isso acontece? Porque uma característica dos gases é a facilidade que eles têm de se expandir.
Ou seja, eles têm a facilidade de se espalhar em outro meio gasoso. Então, as moléculas elas vão viajar, vão se espalhar, se expandir, e a gente vai conseguir sentir o aroma, o cheirinho, ou de alimento, ou de bebidas, e até de perfumes.